descartável. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre medidas de tempo e medidas de comprimento. Vocês acham que para a gente medir algo precisa ter regras ou não? Sim. Precisa de algumas regras, né? Então, nós vamos descobrir um pouquinho das regras de medidas de tempo e da medida de comprimento. Oi, Vinícius, tudo bem? Bem, senhora. Tô bem também. Esse aqui, tio? É o livro de matemática na página... Qual que é a página aí, meninos? 43. Página 43, tá? Unidades de medida de tempo. Certo? Então, olha só. Então, para contar, na antiguidade, as pessoas observavam a passagem dos dias e das noites ou das estações do ano. Sim, eu estou explicando para vocês. Calma, relaxa. Então, os antigos egípcios, eles inventaram um relógio de sol. Então, para medir o tempo, observavam-se, então, nesse relógio em um mostrador. Então, o movimento é da sombra produzida pelo sol no decorrer das horas. Então, hoje nós temos uma maior facilidade para nós vermos e medirmos o tempo, não é? O que nós utilizamos para medir o tempo hoje? Tic-tac, tic-tac, o relógio. E qual que é a outra coisa que a gente pode observar para poder a gente ver qual mais ou menos o horário que está? O celular, computador ou tablet. O sol também. A gente, por exemplo, quando amanhece, o que acontece? Tá tudo escuro, quando amanhece começa a ficar claro e mais ou menos a gente sabe acompanhar o horário que começa o dia e que se termina o dia, não é verdade? Então, olha só, o tempo ele pode ser contado e medido de diferentes maneiras. Olha uma conversa entre Rodrigo e Rebeca. Rebeca, você sabia que o planeta realiza um movimento chamado de rotação? Rebeca responde, sei sim, Rodrigo. Nesse movimento, a Terra dá uma volta em torno de si mesma. E essa volta dura quanto tempo? A volta que a 24 horas. Então, essa volta é chamada, nessas 24 horas, é chamada de dia e noite, né? Ah, mas nossa, Rebeca, como você é inteligente. Então, me explica o que significa o movimento de translação. Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz, que gira em torno de si mesma, não é? Chamado, então, de rotação e acontece em 24 horas. Então, o movimento de translação, ele acontece em quantos dias? 365 dias. É a volta que a Terra dá em torno do Sol, né? Então, isso dura 365 dias. Então, olha só, nós temos também outras formas de medir o tempo, né? Um mês tem quantos dias? 30. 30 dias. Em torno de quantas semanas? 4. 4 semanas, né? Um bimestre tem quantos dias? 2 meses. Um trimestre? 3 meses. Um semestre? 6 meses. E um ano? 365 ou 366 dias. Isso, e um século? 100 anos. E um milênio? 1000 anos. Uma semana tem quantos dias? Deve dar, né? 7 dias, né? Isso mesmo. Então, olha só, como que funciona o relógio? Nós sabemos que o relógio, ele possui 2 ponteiros, né? Que ficam mais parados e um ponteiro que fica rodando o tempo inteiro, não é? O ponteiro, que geralmente é vermelho, ele marca o quê? Segundo. Nada não. Os segundos. E o ponteiro menor marca o quê? As horas. E o ponteiro maior? Minuto. Os minutos. Então, o dia divide-se em 24 partes iguais. Qual é essas partes iguais que divide-se o dia?
como que se chama? Meio-dia. Essas 24 partes. Chama-se hora. Então, um dia tem 24 horas, que é dividido em 60 partes iguais, que é uma hora, né? Então, 24 horas seria 24 em 60 partes, né? Que em um dia conta-se, então, 24 partes iguais, né? Então, a hora divide-se em quanto tempo? Quantas partes? A hora. Uma hora tem 60 minutos. Então, ela é dividida em 60 partes iguais. E um minuto divide-se em quantas partes? 60 segundos. Então, nós temos o dia que é dividido em 24 horas, né? Então, 24 partes iguais. Nós temos a hora, que tem 60 minutos. Então, são 60 partes iguais de minutos. E nós temos um minuto, que são 60 segundos. Então, tem 60 segundos de partes iguais, né? Então, as medidas de tempo não são números decimais, por isso não usamos vírgulas para escrever. Por exemplo, se eu fosse escrever aqui no quadro 4 horas e 56 minutos e 39 segundos, eu iria colocar vírgula? Não. Eu iria colocar 4 horas, 56 minutos, pode ficar à vontade, e 39 segundos. Então, aqui eu não escreveria ele de forma decimal, né? Eu escreveria ele, então, sem vírgula nenhuma. Então, que delícia. Pão com patê é o lanche de hoje. Muito bom, né? Então, pra gente fazer a transformação de unidades de medida de tempo, né? Como que a gente faz? Se fosse para mim fazer a transformação das unidades de medida, como que eu iria fazer? Eu vou pegar então aqui, ó, 2 horas e 25 minutos. Então, eu quero fazer a transformação das horas em minutos também. O que eu vou fazer? 2 horas tem quantos segundos? Quantos minutos? 60. Tem 60 minutos em cada hora, não é? Mas aqui tem 2 horas, então eu vou fazer 2 vezes 60. Porque aqui eu tenho 1 hora, né? Mas eu quero saber de 2 horas. Então, mais 25 minutos. Então, 2 vezes 60. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6? 120. 12. 12, não é? Mas aqui eu estou pedindo mais 25. Então, eu venho aqui e somo mais 25. 0 mais 5? 5. 2 mais 2? 4. Eu desço 1. Então, aqui para mim saber quanto que é 2 horas e 25 minutos, eu vou fazer essa transformação aqui. Então, vai ter 145 minutos, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a medida de comprimento, tá? Deixa eu ver aqui, vou voltar lá em cima para mim ver, porque aqui eu tô num livro que eu pego ele de vez em quando. É só para explicar que eu pego esse livro aqui. Porque o nosso livro, ele quase não tem explicação, então eu busco em outros lugares. Medida de tempo, medida de comprimento que eu quero, 221. Então, vamos para medidas de comprimento. Então, as medidas de comprimento, eles surgiram devido à necessidade do homem de estabelecer padrões de medidas em roupas, móveis, habitações, terrenos. Por exemplo, quando nós vamos lá na costureira, o que a costureira tem que fazer? Ela tem que medir, né? Tirar as nossas medidas e ela vai falar assim, você vai comprar tantos metros de panos para mim fazer a roupa que você deseja.
um tipo de medidas de comprimento, né? Então, antigamente, eles usavam, né, o próprio corpo para poder fazer, então, essas medidas. Eles utilizavam os pés, né? O pé, então, eles utilizavam assim. Ele foi dividido em 12 polegares, né? Aproximadamente o tamanho de uma caixa de 12 ovos. A jarda era a volta da cintura de uma pessoa, mas depois a jarda passou a corresponder à distância da ponta do nariz ao polegar do braço esticado. Isso era uma forma que eles utilizavam então para medir. Então eles mediam também através do cúbito, que era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, e o palmo, que era a distância, né, de 4 dedos juntos, correspondia à 7ª parte do cúbito. Então até hoje fala assim, um palmo, vocês já viram falar? Vamos medida de um palmo, né? Então a milha vem do termo romano milipassos, que quer dizer 1000 passos, e a polegada é o tamanho do dedo polegar, que correspondia a 3 grãos de cevada. Então quando se fala televisão, né, de não sei quantas polegadas tem minha televisão, a minha tem 50, a minha tem 40. A mão, a largura de uma mão com os dedos fechados também era uma forma de medir. Mas aí ao longo dos tempos eles perceberam que eles tinham muita dificuldade para poder medir, não é verdade? Pensa, você medir um lugar bem grande através desses procedimentos, é muito difícil, não é? Tipo a sala, tia? Isso, pensa nós medir a sala contando os passos ou polegadas, né? Seria um pouco complicado. Com certeza. Então, os cientistas, né, de diversos países, em 1791, se reuniram e conseguiram criar um sistema métrico decimal. Então, hoje nós utilizamos, né, alguns instrumentos que foram inventados, né, devido à necessidade de conseguirem fazer essas medidas padronizadas. Então, nós temos a régua, nós temos a trena, nós temos a fita métrica, dentre outros mais, né? Então, o metro é a nossa medida padrão das medidas de comprimento. Então, a palavra metro vem do grego metron, que quer dizer que está medindo, né? Que mede. Então, ele foi adotado aqui no nosso país em 1928. Então, não é muito velho, né? 1928, nós estamos em 2021. Então, ele tem como símbolo a letra M, tá? Então, múltiplos e submúltiplos do metro. O que são os múltiplos e os submúltiplos dos metros? Os múltiplos são quilômetro, hectômetro e decâmetro. A unidade padrão é metro, né? E depois do metro, fica entre o metro, né? E os submúltiplos é o decímetro, centímetro e milímetro. Os múltiplos é aqueles que são mais. Os submúltiplos é aqueles que são menos, tá? Vou estar mostrando aqui, porque os meninos em casa, eles têm, né? Aqui a figura apresentada para eles. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, então, cada um dessas unidades, tá? Desses múltiplos e submúltiplos dos metros. Então, nós temos aqui os múltiplos. Nós temos, então, a unidade padrão. O que é a unidade padrão? Que eu falei para vocês. Qual que é a unidade padrão, gente? Unidade milhar? É o metro, né? E os submúltiplos. Então, aqui, ó, nos múltiplos nós temos aqui. Nos múltiplos nós temos os quilômetros, nós temos o... Eu acho que não vai dar para colocar aqui. Vou colocar abreviado. Nós temos o quilômetro, nós temos o hectômetro,
acostumados mais a falar sobre o quê? Sobre o quilômetro, não é? Maria. Sobre o metro, sobre o centímetro e algumas vezes nós vimos falar sobre o milímetro. 4 linhas. Mas quais são os mais famosos dentre eles? O centímetro, o metro e o quilômetro, né? E como que são, então, feito a contagem desses números? Aqui, o que equivale a quilômetros? Vocês estão vendo em casa? Vocês estão me vendo? Sim. Sim? Tá. Então, o quilômetro ele equivale a quantos metros? O quilômetro ele equivale a 1000 metros. O hectômetro ele equivale Ele também não. a 100 metros. Já o decâmetro equivale a 10 metros. Então, aqui é o metro padrão, que equivale a 1 metro. Nós temos aqui o decímetro, que já começa, então, a usar a vírgula. Então, é 0,1 metro. O centímetro é também 0,1 metro. Deus é nisso. Uma vergonha. E o milímetro, ele é 0,001 metro. Então, olha só. Os múltiplos, como eu já falei, que são mais utilizados, é o quilômetro e os dois submúltiplos do metro, que é o centímetro e o milímetro. Os submúltiplos do metro, que são esses aqui, eles são calculados assim. Então, 1 metro é igual a 1 decímetro, né? É igual a 10 dm. Então, 1 decímetro, né? Ele é igual a 10 dm. Como que eu faço a conversão desse dm para fração? Então, aqui eu tenho 1 dm. Então, esse dm de forma fracionária, eu vou colocar o 1 sobre 10. Porque aqui não é 10 dm? Então, eu vou colocar o 1 sobre 10. E como que eu vou escrever esse decímetro de forma decimal? Eu vou colocar o 0,1 metro, que é esta forma aqui. Então, agora, se eu quiser fazer essa mesma transformação como centímetro, o que eu vou colocar? 1 metro é igual a 100 centímetros. Viu que cresceu um pouquinho aqui já? Como que eu vou transformar esse centímetro em fração? Aqui é 1 metro. Só que eu quero transformar os centímetros. Então, eu tenho 100 centímetros. Então, 1 centímetro equivale a 1 de 100. Porque aqui é 100 centímetros, não é? Então, aqui equivale a 1 de 100. Então, como que eu vou transformar esse 1 centímetro de forma decimal? Eu vou fazer a transformação 0,01 metros, porque aqui tem 2 zeros, não tem? Então, eu coloco 1 aqui e eu conto 2 casas, porque aqui tem 2 zeros. Naquele outro, vocês viram que só tinha um zero? Então, é colocado apenas um número antes da vírgula. E aqui, como já é 2, eu coloco 2 números antes da vírgula, tá bom? Agora, vamos para o milímetro. Vamos ver como que ficam os milímetros desse mesmo formato. Então, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, 1 milímetro é igual a 1, de forma fracionária, 1 sobre 1000 metros. Ah, tia, como que eu vou transformar em número decimal? Eu vou pegar 1
milímetro é igual a 0, vírgula. Quantos zeros tem aqui? 3. Então, eu vou colocar 3 números depois da vírgula. E vai ficar 0,001 milímetros. Ok? Ah, professora, então como que eu vou fazer esse cálculo, né? Como que eu vou saber de quantos em quantos números vão fazendo, então, vão ocorrendo, então, essa mudança? Olha só, peguem a régua de vocês, se vocês tiverem uma régua. Pegaram a régua? Na régua de vocês, tá assim, ó. Vou desenhar aqui no quadro aqui para vocês acompanhar. Tem aqui tem o 0, tem o 1. Tá dando para ver aí? Parece que esse quadro tá tão... Olha só, tem 0 centímetro, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é? Dentro das listrinhas, aqui tem o primeiro tracinho maior. Depois do primeiro tracinho tem um menor, não tem? Esse tracinho menor, ele é o milímetro. É esse último aqui, ó. 0,01. Então, quando começa a contar, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para chegar no 1, ele tem 3 listrinhas, não tem? Tem 3 linhas. Então, aqui, quando chega de 0 a 1, é o centímetros. Então, aqui, essa primeira listrinha é o milímetro. E aqui, de 0 a 1, de 1 a 2, são os centímetros. Para mim chegar até o 10 aqui, eu vou passar por todo esse processo aqui, tá? Eu vou passar por todo esse processo de evolução, né, dos números. Então, quando eu chego aqui até 10 centímetros, então é o quê? É um DM. Entendeu? Então, olha só aqui para vocês verem, né? É de 10 em 10 para chegar a 1 centímetro, entendeu? Então, aqui é os 10 centímetros da régua. Já aqui é de 0 a 1. Tá vendo? Aqui de 0 a 1 milímetros, né? Não, aqui no caso é o centímetro. Tá certo. É os centímetros aqui. E de 0,01, que é esse espacinho pequenininho aqui, é o milímetros. Deu para entender? Deu? Então, como que a gente vai fazer a leitura de um comprimento? Como que a gente faz a leitura? Será que tem uma regrinha para a gente fazer essa leitura? Sim. Tem, não tem? Então, olha só, se for para mim escrever aqui, ó, para vocês, 9.435. Onde que encaixaria esse 9? 9.435 quilômetros, né, ou metros. O 9 está em qual casa aqui dessas daqui? O 9
Vocês viram que eu fiz o ditado com vocês ontem? Então, muitas vezes, aquilo que você ouve não é aquilo que você tem que escrever. Então, você precisa prestar muita atenção nisso. Então, vamos escrever da forma que se lê 9.435. Como que eu vou escrever aqui, ó? Como que eu vou começar? 9.000 quilômetros, né? Mas na verdade aqui não é 9.000, é 9 quilômetros, porque tá falando que aqui quilômetros. E o que mais? E 400. E o que mais? E 35 metros. Muito bem, isto mesmo. Agora, se fosse para mim escrever... Nossa, gente, eu vou buscar um papo. Ó, tia. Espera aí só um pouquinho.